Então, queridos, conforme o nosso irmão é Júnior também, né? Nosso irmão Júnior vos transmitiu, nós vamos dar sequência aos nossos estudos com base em nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster. Os irmãos devem saber que esta confissão, ela foi confeccionada, né, ou elaborada entre 1643 e 1646 por pastores, servos do Senhor, teólogos, versados na palavra do Senhor, no conhecimento bíblico, em línguas originais também, quando puderam, lá em Westminster, na Inglaterra, elaborar esta confissão. Algumas pessoas questionam ou perguntam o porquê de uma confissão de fé. Primeiro, nós sabemos, meus amados irmãos, e tenho certeza que o pastor Otávio tem enfatizado, que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, é a palavra do Senhor que estabelece o que nós devemos crer, bem como também fazer, realizar. Então, nós precisamos ter essa compreensão inicial. A confissão de fé, ela é uma sistematização dos assuntos bíblicos, de vários assuntos que a palavra do Senhor nos transmite, sendo também uma interpretação que nós compreendemos ser uma interpretação fiel das Escrituras. E justamente por isso, nós adotamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil adotou a confissão de fé de Westminster como essa sistematização, essa interpretação fiel da palavra do Senhor. Segundo, nós precisamos ainda compreender, quando tratamos ou falamos a respeito de confissão de fé, que todas as igrejas de forma geral, elas têm uma confissão de fé. Algumas positivadas, ou seja, escritas, formalizadas, outras não. Algumas poucas não têm, né, uma confissão de fé positivada, escrita. Contudo, de alguma forma, eles buscam seguir algumas interpretações, as quais termina se estabelecendo como uma confissão de fé. Ou seja, de alguma forma, não tem como nós fugirmos da confissão de fé. E a confissão de fé, em nosso caso, ela também é útil no sentido de nos desviar, de nos afastar de heresias, de falsas interpretações, de múltiplas compreensões a respeito de temas bíblicos e temas escriturísticos. Então, obviamente, nós compreendemos que a confissão de fé, ela é bem necessária para que nós possamos ter percepção, conhecimento daquilo que nós cremos e, claro, buscarmos agir em conformidade com esta crença, em conformidade com esse entendimento que é extraído das Escrituras, extraído da Bíblia Sagrada. Conforme foi repassado, nós vamos tratar ou falar com base ainda no capítulo 2 da nossa confissão de fé, da confissão de fé de Westminster, e que fala sobre Deus e a Santíssima Trindade. O pastor Otávio, ele me pediu para que eu pudesse falar para vocês e com vocês sobre os dois tópicos iniciais deste assunto, Deus e a Santíssima Trindade. Se bem que de maneira objetiva, o tópico 3 é que fala sobre a Trindade ou a triunidade de Deus. Mas vale salientar que os tópicos anteriores, eles falam também a respeito da triunidade de Deus, ou da Trindade, abordando os seus atributos, abordando as suas qualidades, as suas virtudes, atributos que são comunicáveis e aqueles que são também incomunicáveis. Então, nós vamos buscar tratar a respeito deste tema. Antes, meus irmãos, de abordarmos de maneira direta aquilo que nos diz a nossa confissão, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Isaías, no capítulo 40.
dos versos 12 ao 31. Isaías 40, do 12 ao 31. Eu vou contar com a participação de vocês, de forma que nós leremos de maneira alternada, tá certo? Isaías 40, do 12 ao 31. Eu vou ler o verso inicial, portanto, aqui, neste caso, os versos pares, vocês lerão os versos sequentes, que são os ímpares. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana ou em outeiros, ou os outeiros em balança de precisão? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Amém? Oremos, queridos. Nosso Deus, nós queremos louvar o Senhor pela Tua grandeza e fidelidade. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua santidade, pelo Teu amor e misericórdia. Nós Te agradecemos, bondoso Pai, também por essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra. Peço a Ti que o Senhor nos dê compreensão, nos dê, ó Deus, entendimento adequado, para que nós possamos, ó Deus, Te honrar, para que nós possamos Te obedecer, para que nós possamos Te glorificar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pois bem, queridos, a nossa confissão de fé, ela diz assim, nos 2 parágrafos que nós vamos abordar hoje.
Há somente um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, supremamente livre e absoluto, o qual opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria imutável, justíssima vontade, para a sua própria glória. É muito amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, o qual perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. É o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. É, ademais, justíssimo e muito terrível em seus juízos. Odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. O segundo tópico ou parágrafo diz assim: Deus possui em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, e é único, todo suficiente em si e para si, não tendo necessidade de nenhuma criatura que trouxe à existência, nem derivando delas glória alguma, mas apenas manifestando a sua própria glória nelas, por meio delas, para elas e sobre elas. Ele é o único fundamento de todo ser, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, e sobre elas possui ele pleno e soberano domínio, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe apraz. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos, da parte dos anjos e dos homens, bem como de toda e qualquer criatura, lhe são devidos todo culto, serviço ou obediência, aos quais lhe apraz requerer deles. Pois bem, meus amados irmãos, este capítulo, ele fala-nos justamente a respeito de Deus, das suas virtudes, das suas qualidades, dos seus atributos. E como disse para vocês, nós vamos observar que estes parágrafos, eles falam sobre atributos que são comunicáveis, bem como também incomunicáveis. Quando nós estudamos, a respeito de Deus, a respeito do Todo-Poderoso, vale sempre nós salientarmos que nós estudamos a partir daquilo que o Senhor nosso Deus, Ele revela. Deus em si, Ele não pode ser objeto de estudo. Nós estudamos a revelação dEle, aquilo que Ele revelou a respeito de si mesmo. E nós sabemos que aquilo que Ele revelou a respeito de si mesmo está nas Escrituras, está na palavra de Deus. É por isso que nós estudamos a revelação dEle, a revelação do Senhor, para que nessa revelação nós possamos ter compreensão de quem Deus é e aquilo que Ele faz. Então, é um primeiro ponto que nós precisamos observar, Como, por exemplo, nós sabemos, a teologia, ela significa o estudo de Deus, mas a questão é justamente essa: nós estudamos a revelação de Deus, aquilo que Ele se deixou revelar, ou se revelou a partir das Escrituras, a partir dessa verdade que é inerrante, que é também autoritativa e que nos mostra a respeito de Deus, de suas virtudes, de suas qualidades. Então, é um primeiro ponto que nós precisamos enfatizar e transmitir aos irmãos a partir desse estudo. Segundo, meus amados irmãos, nós precisamos também esclarecer que esse estudo, ele é transmitido para aqueles que creem, para aqueles que acreditam em Deus, que acreditam no Senhor.
Mesmo porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nós vamos perceber que quando o Senhor Deus, Ele levanta os autores sacros, né, os autores sagrados, inspirados, para relatar, para revelar, para escrever, para transmitir a sua vontade, obviamente esses autores têm compreensão, têm certeza, têm convicção a respeito da existência de Deus, e os seus ensinamentos, a sua revelação, ela é transmitida, ela é repassada também para o seu povo, para o povo do Senhor, esse povo que também tem convicção, tem certeza no que concerne a Deus, bem como também a sua existência. Então, o propósito, obviamente, desse estudo não é nós provarmos a existência de Deus, provarmos que Deus existe. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito, conforme disse, é falar a respeito de Deus, partindo, obviamente, do princípio que nós cremos no Senhor, partindo também, obviamente, do princípio, partindo da realidade de que Deus se revela em sua palavra, se revela mais especialmente, se revela Salvador também, se revela de maneira mais detalhada na sua palavra. Por que de forma mais detalhada em sua palavra? Porque essa é a revelação especial de Deus. É nela que nós podemos perceber suas virtudes, características, natureza, seus feitos, suas realizações, seu poder. Mas nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele também se revela através da natureza, como sendo a revelação natural do Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 19, nós podemos ter compreensão daquilo que eu estou transmitindo aos irmãos. O Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Percebem? Então, vejam, ali naquele salmo, nós podemos observar que nos versículos iniciais, o salmista ele fala justamente essa verdade de que Deus, Ele se revela através da natureza também. A natureza revela o poder de Deus, revela que há um Criador, que há um ser superior. O problema, meus queridos irmãos, é que o homem sem Deus, ele inverte os valores. O homem sem Deus, ele adora a criatura ao invés de adorar o Criador. É por isso que é pela ação do Espírito do Senhor nosso Deus em nossas vidas, que nos fez ressurgir dentre os mortos, que nos deu clareza, que abriu os nossos olhos que estavam cegos para com a verdade. É pelo Espírito do Senhor e pela sua palavra, essa revelação especial, que nós podemos, além de ser ressuscitados dentre os mortos, ter uma compreensão a respeito de quem é Deus, bem como também daquilo que Ele faz. É por causa da ação de Deus em nós, que nós podemos realmente ter fé e, consequentemente, ter uma crença autêntica, ter uma fé verdadeira em Deus, no Senhor Todo-Poderoso. Porque, conforme disse, a parte de Deus, fora do Senhor, fora dessa compreensão bíblica, fora dessa revelação ou dessa ação objetiva do Espírito do Senhor em nós, a tendência natural é que o homem, obviamente, ele não creia de forma correta, autêntica, verdadeira em Deus, no Senhor Todo-Poderoso. Ele vai distorcer, ele vai inverter os valores, ele vai adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Embora nos mostre a palavra do nosso Deus, certamente o pastor Otávio tratou sobre essa questão em estudos anteriores, quando falou a respeito da Escritura, a palavra do Senhor nos mostra que, de fato, essa revelação natural revela Deus, mas ela não tem poder para salvar. Ela revela Deus, ela tem poder para condenar, porque o homem, tendo conhecimento dessa natureza fantástica, maravilhosa, complexa, múltipla,
ao invés de adorar a Deus, ele termina, conforme disse, repito, adorando a criatura. De maneira prática, isso acontece, como por exemplo, entre as tribos animistas, tribos que não foram alcançadas pelo Evangelho, mas também em outras sociedades já mais desenvolvidas, que o ser humano ele começa a olhar, né, para as águas, para o sol, para a lua, para os animais, e ao invés de adorar a Deus que os fez, ele passa a adorar ali a criatura. Então, isso se dá, meus amados irmãos, porque falta-lhes a revelação especial, falta-lhes a aplicação dessa revelação em seus corações, bem como também em suas vidas. Nós, pela graça do Senhor, já recebemos essa compreensão, essa iluminação pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas e, consequentemente, nós cremos em Deus. Nós cremos no Todo-Poderoso e nós cremos de maneira adequada porque nós cremos através de Jesus Cristo, o seu Filho. E aí nós temos a oportunidade de aprender ainda mais a respeito desse Deus, desse Senhor que é maravilhoso. Pois bem, meus queridos, essa sessão, ela ensina primeiro que há somente um Deus vivo e verdadeiro. Há somente um Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que Ele é Espírito. Terceiro, que Ele possui certos atributos perfeitos e incomunicáveis, mas que Ele possui também certos atributos perfeitos que são comunicáveis. E quinto, que Ele não depende de criatura alguma, antes é absolutamente independente de todos e soberano sobre todos. Então nós vamos verificar que esses dois parágrafos, né, ou incisos da nossa Confissão de Fé de Westminster, parágrafo fica melhor, eles trazem essas verdades, essas 5 verdades que nós vamos procurar abordá-las ou tratar a respeito delas nesta manhã. Nós vamos fazer assim, nós vamos até mais ou menos 11h20 e aí nós vamos dar oportunidade para que os irmãos possam perguntar, tirar suas dúvidas, participar, contribuir de alguma forma em relação a esse nosso estudo. Pois bem, queridos, conforme nós observamos em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, nos diz a palavra do Senhor que é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. Também declara, né, essa mesma epístola, no capítulo 11, que fé é a convicção de fatos que se não veem, essa certeza de fatos que se não veem. E aí, conforme disse para vocês, a fé que nós temos nos conduz a essa compreensão correta e adequada a respeito de Deus, e essa convicção de que Deus existe. É pela fé, obviamente, embora nós possamos ter que observar evidências no mundo de forma geral, evidências em nós mesmos, né? Conforme dizia o Adalto Lourenço, bem como também o Marcos Eberly, o Senhor Deus ele deixa a sua assinatura na criação, né? É a ideia do design inteligente. Então, embora nós possamos ter evidências de que o Senhor Deus ele existe, obviamente, nós temos uma convicção, uma certeza, não é pelo aquilo que nós vemos, nós temos uma convicção, uma certeza, especialmente por aquilo, a forma como ele se revela e especialmente como ele agiu nas nossas vidas, nos proporcionando, nos trazendo perdão, redenção, purificação em relação aos nossos pecados. Então, obviamente, esse encontro salvador com Cristo, no qual o Senhor Deus coloca fé em nosso coração, nos conduz a essa compreensão adequada e essa certeza a respeito da existência do Senhor, da existência de Deus. A Escritura nos informa que todas as coisas testificam a respeito ou acerca dessa verdade ou dessa afirmação. O salmista diz assim: o que mais os céus declaram? O que mais o firmamento anuncia? E ele diz: o firmamento anuncia a glória
de Deus, anuncia os feitos poderosos de suas mãos. Foi o texto que nós indicamos para os irmãos. Vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 19. Eu peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 1. Isso, até aí, meu irmão, até aí, muito obrigado. Então, meus queridos, vejam, conforme disse para vocês, existem evidências da existência do Senhor, da existência do Todo-Poderoso. E para nós que somos salvos em Cristo, nós temos plena convicção da existência do Senhor. Agora, o problema ou a questão é que aqueles que não são regenerados, eles têm uma tendência natural de questionar, de agir em rebelião contra o Senhor, contra o Deus Todo-Poderoso. E sabemos que até mesmo aqueles que afirmam, não, eu creio que Deus existe, muitas vezes eles estão negando Deus de maneira prática, com a sua vida, bem como também com a sua conduta. Então vale sempre lembrar, né, e salientar que uma coisa é nós afirmarmos que Deus existe, outra coisa é agirmos em conformidade com essa afirmação. Por quê? Porque o ser humano de forma geral, ou essa sociedade que aí está, me refiro àqueles que não obedecem a Deus, não se submetem à palavra do Senhor, de maneira prática, são ateístas, porque no seu coração, eles procedem de acordo com a sua vontade, com o seu egoísmo, com os seus propósitos, simplesmente, mesmo que ele tenha que transgredir, que pecar, que se rebelar em relação ao Senhor, em relação a Deus. Já em relação aos crentes, os que foram regenerados, nós afirmamos e reafirmamos a existência do Senhor, a existência do Todo-Poderoso. E nós não precisamos, como por exemplo, de elementos, né, comprobatórios, de evidências fáticas, objetivas em relação à existência do Senhor. Nós cremos pela fé, nós cremos pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós cremos, meus amados irmãos, de maneira salvífica, de forma salvadora, pela ação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Eu lembro-me que antes da fé, antes da conversão ao Senhor Jesus Cristo, eu questionava a existência de Deus, habitava em mim uma angústia muito grande, uma insatisfação, uma tristeza quando eu pensava na morte, como por exemplo, e eu vivia angustiado no que diz respeito ao viver neste mundo, pensando, questionando a respeito do propósito pelo qual eu estava neste mundo. Em algumas situações, em alguns momentos, eu me impunha a pensar, me pegava pensando a respeito da criação, da imensidão ou da infinitude do universo, da criação, a beleza, a multiplicidade da natureza. E eu pensava assim, eu acho que Deus deve existir. Em outros momentos eu dizia, não, eu acho que não, acho que nós somos fruto aí do acaso, de uma evolução, né, de bilhões e bilhões de anos, não refletindo que essa compreensão ela é ilógica, né, e que é necessário ter mais fé para crer nessa teoria do que para crer em Deus, simplesmente. Então isso me deixava angustiado. E vejam, quando eu pude ter contato com a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Jesus, eu fui sendo incomodado, eu fui sendo ensinado, eu fui sendo advertido, o Senhor foi tocando em meu coração, foi me moldando, me transformando, me mostrando a realidade de quem eu sou, de quem Deus é, daquilo que Ele fez em meu benefício através de Cristo.
até que eu pude realmente evidenciar de maneira precisa fé no Senhor, arrependimento, compromisso. Eu tive essa experiência transformadora. E veja, meus irmãos, através dessa experiência transformadora, eu não tive mais nenhum questionamento em relação a Deus, a sua existência, os seus atributos. É justamente isso que eu estou transmitindo para vocês. Quem teve essa experiência de transformação, de vida, de nova vida em Cristo, ele não precisa mais de estar se questionando, estar buscando evidências fáticas para provar ou asseverar, afirmar para si mesmo: Deus existe. Nós não precisamos disso mais. Nós sabemos, Ele existe, Ele nos transformou, Ele agiu em nós, Ele nos deu propósito, rumo, Ele nos concedeu direção, Ele mudou a nossa vida, Ele transformou o nosso viver. Então, essa experiência, ela foi determinante para que eu pudesse de fato me relacionar de maneira adequada com Deus e ser transformado totalmente por esse evangelho, por essa palavra, e viver, conforme disse lá no começo, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós cremos e o fazemos pela fé. Nós cremos que essa revelação do Senhor, ela é verdadeira. E essa revelação, ela fala o que a respeito de Deus? O que é que ela nos diz a respeito daquele qual nós adoramos e servimos? Vejam, meus irmãos, eu não estou dizendo com isso que nós não podemos nos aprofundar na apologética, como por exemplo, buscar conhecer ao Senhor, buscarmos ter recursos no intuito de poder conversar com alguém que é ateu, que é cético, que é agnóstico, que questiona a existência do Senhor, e assim sendo nós podemos também apresentar argumentos lógicos, evidências a respeito da existência de Deus. Eu não estou dizendo isso, que nós temos que fechar os olhos para a apologética. Nós devemos nos utilizar disto, e quando ter oportunidade, se tivermos alguém que questiona a existência do Senhor, nós podemos argumentar também de maneira lógica, mas nós sabemos, obviamente, que ele só vai crer de fato, de verdade, pela ação poderosa e transformadora do Espírito Santo do Senhor, aplicando essa palavra no coração dele. Mas nós precisamos falar e interceder em favor dele ou deles, para que o Senhor realize a obra. Então, conforme disse, em relação a nós cremos pela fé, de que de fato Deus, Ele é como se revela aqui nas Escrituras. E como Ele se revela nas Escrituras? Nós vamos ver, meus irmãos, que o Senhor, Ele se revela nas Escrituras, e nos diz a palavra do Senhor, que Ele é Espírito puríssimo. Isso quer dizer que Ele não possui um corpo como os homens. Aí talvez os irmãos possam perguntar: mas pastor, se Deus não possui um corpo como os homens, por que a palavra de Deus nos fala a respeito dos olhos do Senhor que estão em todo lugar? Por que a palavra de Deus fala a respeito das mãos do Senhor, dos pés do Senhor? Vejam, queridos, nós vamos perceber que, na verdade, a Bíblia, obviamente, ela foi elaborada numa linguagem humana. Então, o propósito é para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão a respeito daquilo que o autor está falando, é para mostrar, como por exemplo, que Deus vê, que Deus abençoa, que Deus age em relação ao seu povo, em relação ao universo de forma geral. É o que na teologia chama-se de antropomorfismos, ou seja, é atribuir formas humanas a Deus, quando o escritor sacro fala a respeito disso.
Bem como também, né, nós podemos aqui verificar na palavra que, por vezes, o autor bíblico, aqueles que Deus usou para escrever, relatar a respeito da sua vontade, ele atribui a Deus sentimentos humanos, afirmando que o Senhor, ele sente ciúmes, ou que o Senhor se arrependeu. Fala a respeito dessas questões, e aí nós vamos perceber que, na verdade, é justamente isso, é uma linguagem humana para explicar aquilo que é divino. E é muito difícil, em linguagens humanas, nós explicarmos Deus de forma plena. Obviamente é algo impossível. Nós não vamos conseguir explicar Deus na sua plenitude, na sua totalidade, mesmo porque Ele é Deus. Então a ideia é essa, e quando é atribuído sentimentos humanos a Deus, é o que na teologia chama-se também de antropopatismo. Percebem? Mas conforme nos diz aqui as Escrituras, o Senhor Deus, Ele é Espírito puríssimo. Deus é Espírito. As Escrituras já nos afirmam a respeito disso. Abra sua Bíblia aí, por favor, em João, no capítulo 4, no verso 24. Nós vamos caminhar até onde der, sabe, irmãos? E aí, se não der para terminar, o pastor Otávio depois assume aí, dá sequência a respeito desse tema. Então, João 4, 24. Um dos irmãos lê, por favor. Então, irmãos, é isso, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, né? Então, é isso que a palavra do Senhor atesta, é isso que a palavra do Senhor nos fala. E quando as Escrituras, né, afirmam a respeito de outros sentimentos que são atribuídos a Deus, conforme já expliquei para os irmãos, é simplesmente uma linguagem humana para explicar aquilo que é divino. Ele é Espírito puríssimo. Portanto, Deus também não está sujeito a qualquer tipo de limitações. Ele é, obviamente, ilimitado. Não há nenhum lugar no qual Deus esteja ausente. O salmista diz assim: para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, né? Então, além disso, em qualquer lugar específico onde um homem esteja, deve-se enfatizar que naquele lugar está presente não apenas uma parte de Deus, mas o próprio Deus, ele está presente em toda a sua glória e majestade. Então, Deus é Espírito. A Bíblia nos apresenta Deus como sendo também onipresente, né? Ele está presente em todos os lugares. Queremos assim dizer, com a onipresença de Deus, que o Deus infinito se encontra completamente, por inteiro, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Nessa condição também de Espírito, favorece essa compreensão, mas Deus, Ele é onipresente, isto é, Ele possui a capacidade ilimitada de fazer tudo quanto lhe apraz. Todos os moradores da terra, diz a palavra de Deus, são por Ele reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter, nem lhe dizer: que fazes, né? Então o Senhor nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele tem ciência, Ele tem conhecimento, Ele tem entendimento de todas as coisas, e o seu entendimento não se pode medir, o seu conhecimento não se pode medir. Não é isso que diz o Salmo? Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 147, no versículo 5. Um dos irmãos pode ler. 147, verso 5. Então, veja, de forma bem rápida, nós falamos a respeito da onipotência do Senhor, o fato de Ele ser onipotente, de que Ele faz todas as coisas em conformidade com o conselho da sua vontade. E o Salmo 147, no versículo 5,
fala a respeito dessa onisciência do Senhor, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua ciência, não se pode medir, ou seja, ele conhece e sempre conheceu o futuro, o presente, o futuro. O Senhor conhece o passado, mesmo porque na verdade Ele é o grande eu sou. O que significa? Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Todas as coisas, obviamente, Ele conhece. E nós sabemos que Ele não apenas conhece, todas as coisas, Ele também determinou para a glória do seu nome, segundo o conselho da sua vontade, segundo o seu querer. Então, meus irmãos, diz ainda o salmista, diz ainda a palavra, que o seu conhecimento não se pode, não se consegue esquadrinhar, não se consegue limitar, compreender, examinar na sua totalidade. É o que nós dissemos anteriormente. Deus, obviamente, por ser Deus, nós não vamos conseguir conhecê-lo ou compreendê-lo de maneira total, plena, mesmo porque se assim fosse, ele não seria Deus. Ele é Deus e ele se revela nas Escrituras. Ele é o Senhor onisciente. O seu conhecimento não se pode medir. Diz o profeta Isaías: por isso tu anunciei desde aquele tempo e tu dei a conhecer antes que acontecesse. Vejam, queridos, o nosso conhecimento ele é limitado, o nosso conhecimento ele é restrito. Nós sabemos que o conhecimento do Senhor ele é ilimitado, é um conhecimento amplo, é um conhecimento perfeito, é um conhecimento total. O nosso conhecimento é sucessivo, mas Deus conhece por uma compreensão toda abrangente, total, plena, absoluta. É por isso que nos diz a palavra do Senhor: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem pode obter nos limites de uma mente criada a órbita dos pensamentos divinos? Nós fomos criados, nós somos criaturas daquele que é Criador, daquele que é o Todo-Poderoso, e nessa condição, repito, nós somos bem limitados. Por fim, meus amados irmãos, nós vamos aqui observar, e tratando a respeito desses atributos do Senhor, que o nosso Deus, Ele é também eterno. Ele é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o que nos diz o autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Portanto, jamais houve nele a menor sombra de variação. O Senhor nosso Deus, Ele é também imutável. Ele é em todos os sentidos exatamente o que Ele sempre foi e o que Ele sempre será. Ele é. Ele tem qualidades, Ele tem atributos. E vejam que os atributos dos quais nós falamos de Deus aqui anteriormente são atributos que são considerados incomunicáveis. São qualidades que são atribuídas a Deus a partir da revelação bíblica, qualidades essas ou atributos esses que não são comunicáveis a nós, que nós, enquanto seres humanos, seres que foram criados por Deus, nós não temos, nós não evidenciamos esses atributos. Ou alguém aqui é onipresente, onisciente? Não somos, nós não somos, mas Deus é, tá certo? Então, nesse aspecto, o Senhor Deus, Ele não comunica, Ele não transmite esses atributos para nós. Contudo, meus irmãos, a Bíblia nos mostra outros atributos da parte do Senhor, que em certa medida Ele atribui ou Ele comunica a nós. São chamados os atributos, as qualidades da parte de Deus, que são atribuídas, que são comunicadas a nós. E conforme disse, até certa medida, não de maneira plena, total, mas até certa medida. Como por exemplo, o Senhor nos diz que Deus, Ele é sábio, nos diz que o Senhor é santo, é justo, é bom,
é misericordioso. Vejam, são atributos, são características próprias de Deus, que Ele ama, que Ele é amor, e que Deus, de maneira graciosa, meus amados irmãos, Ele transmite esses atributos a nós, seres criados, portanto, os seus servos. E isso, obviamente, é uma bênção, é um privilégio, é algo maravilhoso e algo, claro, que nos distingue, nos diferencia em relação aos demais, né? Aqueles que fazem parte da criação do Senhor, que nos diferencia em relação aos animais, como por exemplo. Vejam, nos diz a Bíblia, meus irmãos, que o homem, o ser humano, ele é a coroa da criação, é a coroa da criação. Nos diz a palavra que o Senhor Deus, Ele colocou em nós a sua imagem, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos o que isso significa, né? O ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, tem relação também com esses atributos comunicáveis, mas claro, a imagem e semelhança fala a respeito da racionalidade, do pensar, fala a respeito da unidade que nós temos, fala a respeito do amor que nós somos capazes de evidenciar uns em relação aos outros, desses sentimentos que são essencialmente, ou que são primordialmente humanos. Então, nós somos sim distintos dos animais, nós somos distintos, nós somos seres criados por Deus e para a glória de Deus, para a exaltação do Todo-Poderoso. E justamente por isso, meus queridos, que o Senhor Deus, em certa medida, Ele nos transmite alguns desses seus atributos: sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade, amor, num grau limitado, porque Deus é Deus, primeiro. Segundo, também porque, especialmente após o pecado, nós temos dificuldade, ou nós podemos até exercer e apresentar esses atributos, só que nós apresentamos de maneira falha. Nós somos falhos na execução, bem como também na vivência desses atributos, dessas qualidades. Isso por causa do pecado. Mas essas qualidades que o Senhor nos transmite é real, revela o seu amor, o seu cuidado, revela que nós somos distintos da criação ou dos animais, como por exemplo, nós somos realmente distintos, meus amados irmãos. Então, vejam, queridos, que o Senhor Deus, de maneira graciosa, Ele assim agiu em nosso favor, Ele agiu em nosso benefício, nesse sentido de nos transmitir também esses atributos, que nós precisamos vivenciá-lo para a glória do nosso Deus. Mas, para finalizar, retornando aqui, né, aquilo que nós falamos a respeito de Deus, da sua existência, daquilo que a Bíblia revela a respeito do Senhor, eu considero que é muito importante nós estudarmos a respeito dessas verdades e desta doutrina, né, que fala a respeito do Senhor, que na teologia chama-se até ontologia, pelo fato, meus amados irmãos, que infelizmente nos dias de hoje, também no meio até mesmo evangélico, tem se tido uma compreensão errada a respeito de Deus, tem se esvaziado a glória do Senhor, o poder de Deus. Tem se falado, como por exemplo, que Deus, Ele tem necessidade de adoração, que Deus precisa de nós enquanto seres humanos, enquanto seus filhos, que Ele tem anseio, saudade de nós. Muitas vezes as pessoas, ou muitos, né, apresentam Deus como sendo aquele Deus bonachão, aquele Deus que apenas diz sim para os nossos desejos, que não nos disciplina e que de alguma forma tem carência e necessidade de nós.
Então, veja, essa compreensão, esse entendimento, ele foge do entendimento escriturístico, foge do entendimento bíblico. Claro, nós sabemos, Deus é amor, sim, Ele nos ama, sim, mas também por nos amar, por vezes Ele nos disciplina, porque Ele é um Deus justo, é um Senhor que age em nossas vidas, no sentido de nos aperfeiçoar, é um Deus que exige de nós obediência. Mas vejam, meus amados irmãos, Deus, Ele não tem necessidade das suas criaturas, Ele é todo suficiente, Ele é todo poderoso. O apóstolo Paulo, quando escreve a respeito de Deus, ou fala, de Deus, lá em Atos capítulo 17, naquele contexto onde ele está em Atenas, onde foi ali feito muitos deuses, havia ali um panteão. Os atenienses, eles eram politeístas, viviam na prática deliberada da idolatria e outros pecados. Então o apóstolo Paulo ali chega e aproveita para falar a respeito do Deus verdadeiro. E uma das características que ele apresenta, que ele fala é o seguinte, ele diz assim, olha, Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, irmãos, se Deus não nos der, nós não temos. Foi Ele quem nos criou, quem nos fez. Nós temos necessidade dEle. Nós vimos aqui, logo no culto da manhã, quando o Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Então, essa é a nossa percepção em relação a Deus. Sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Nós temos necessidade do Senhor, nós carecemos do nosso Deus e devemos, obviamente, a cada dia agir no sentido de agradá-lo e reafirmar a nossa dependência constante, perene do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, nós vamos finalizar por aqui e nós vamos passar a oportunidade aos irmãos a partir daquilo que nós podemos transmitir nesta manhã, tá certo? Sobre Deus, sobre seus atributos comunicáveis, incomunicáveis e sobre também o comportamento, a postura, a compreensão que nós devemos ter em relação ao Todo-Poderoso. Então, se algum irmão desejar fazer alguma pergunta, desejar de alguma forma participar, contribuir em relação ao nosso estudo, vocês têm agora